Fala galera, tudo bem aí com vocês? Espero aí que todos estejam bem. Eu sou o Marcos, eu sou professor de matemática e todas as aulas eu vou deixar essas orientações para você não esquecer, tá? Algumas orientações que eu recomendo. A primeira, faça anotações. Pausa o vídeo, faça anotações. Essas anotações são importantes, elas farão você memorizar as explicações, os conteúdos. Não precisa não faz anotações só do slide que eu coloco aqui ou de uma anotação. Faça anotações daquilo que eu falar também que não está escrito na tela. Outra orientação: anotar as suas dúvidas das explicações. Se anota as suas dúvidas, deixa aí nos comentários que eu vou estar olhando, tá? Na medida do possível, eu vou estar respondendo. Quando eu chegar na parte dos exercícios, eu sugiro que você tente fazer os exercícios antes de mim. Para o vídeo, olha o enunciado, tenta fazer. Se você conseguiu, ótimo. Se você conseguiu e errou, ótimo também. O que você vai fazer? Você vai olhar a minha explicação e vai refazer os exercícios. Depois você olha a minha explicação, tenta refazer sem olhar, vê se você entendeu o que foi feito. Se não entendeu, de novo, anote a dúvida e esclareça elas. É muito importante isso, certo? E, na medida do possível, fazer simulados. Né? Aí na internet você consegue um monte de simulado aí de vários sistemas de ensino, tá? Né? Para a prova do Enem é importantíssimo você fazer uma série de simulados. Né? Se você conseguir fazer um por semana, ótimo. Se conseguir fazer mais, tudo bem. Certo? Eu sempre vou estar trazendo aqui a correção do simulado do SAS, que eu gosto muito, né, junto com as aulas. E todo o seu esforço, no final, você vai fazer a diferença. Né? O seu esforço que vai fazer a diferença. Não sou eu, não são outros professores, nada. Quem vai fazer a diferença é você, é o seu esforço que vai fazer a diferença. Nós, professores, só estamos aqui para encaminhar todos vocês. Certo? Então, bora pro vídeo de hoje. Galera, estamos aqui, ó, frente 5, aula 4, trigonometria no triângulo retângulo, exercícios. Nessa aula aqui a gente vai fazer mais exercícios sobre essa parte. As competências e habilidades são as mesmas, né, da aula número 3. A competência de área 2, utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. E as habilidades 7, 8 e 9. Habilidade 7, identificar características de figuras planas ou espaciais. Habilidade 8, resolver situação ou problema que envolva conhecimentos geométricos de espaço e forma. E habilidade 9, utilizar conhecimentos geométricos de espaço e forma na seleção de argumentos propostos como solução de problemas do cotidiano. Agora a gente vai resolver uma série de exercícios aí. Primeiro exercício, da PUC. Burj Khalifa, localizado em Dubai, é considerado o edifício mais alto do mundo, com cerca de 830 metros. A figura ao lado da fotografia representa a extensão vertical desse exercício altíssimo, dividida em 8 níveis igualmente espaçados. Dado: adote raiz de 3 igual a 1,73 em suas contas finais. Utilizando os dados fornecidos, um feixe de laser emitido a partir do ponto indicado na figura por P atingiria a coluna central do Burj Khalifa, aproximadamente na marca D. Então vai sair um feixe de laser aqui, ó. E ele vai bater em algum lugar. Aqui é uma referência, tá? Não tô dizendo que vai bater aqui nesse nível, certo? Tá aqui, ó, nível 0, 1, 2, 3, 4, 5, não sei, certo? Ainda a gente não sabe. Por que que eu fiz isso? Porque vai cair num triângulo retângulo. Eu posso fechar um triângulo retângulo aqui. E com isso a gente usa a trigonometria para calcular. Eu vou chamar esse cateto aqui de N para descobrir qual que é o tamanho aí e o nível. Aqui, ó, olhando para o ângulo de 60 graus, o N é o cateto oposto e o 300 é o cateto adjacente, então é a tangente. A tangente de 60 graus é a razão entre a medida do cateto oposto, N,
e a medida do cateto adjacente 300. A tangente de 60 graus é raiz quadrada de 3, que é igual ao n sobre 300. Raiz de 3, ele está pedindo aqui para usar 1,73, que é igual ao n sobre 300. Multiplicando o cruzado aqui, no 1,73 aqui o denominador não tem nada, é 1. N vezes 1 é n. Aí nós temos aqui 3 vezes 1,73. Então 3 vezes 3, 9. 3 vezes 7, 21, vão 2. 3 vezes 1, 3. 1, 5. Então vai dar com 2 zeros aqui, ó, duas casas decimais. Vai dar 15, 19. Agora, que nível que tá isso? Ele fala que tem 8 níveis igualmente espaçados para 830 metros. Então a gente vai pegar o quê? Pegar o 830 e dividir por 8. Pegando 83 aqui, ó, vai dar 10. 10 vezes 8, 80. Para 83, falta 3. Abaixo 0. Vai dar 3 vezes 8, 24. Para 36. Coloco um 0, 7 vezes 8, 56. 56 para 64. Coloco um 0, então vai dar 5. Então, cada nível tem 103,75 metros. Beleza? O que tem que pegar? Tem que pegar lá o 519 e dividir por 103,75. Ó, se fosse só 103, daria 515. Se fosse 103,8, arredondando, dá 5 vezes 8, 40, vão 4. 5 vezes 3, 15, com 4, dá 19. 5 vezes 0, 0 com 1, dá 15, 19. Se fosse 103,8. Então, isso aqui dá aproximadamente 5. Tá? Então, vai estar no nível 5. Beleza? Então, essa é a resposta aqui. O N5 tá aqui, ó, na alternativa A. Tá? O meu desenho aqui é só uma referência, tá? Não tô dizendo que vai cair aqui, ou que ia cair aqui, ou que ia cair aqui embaixo. Só uma referência. O que vale são os cálculos, certo? O desenho tá fora de escala. O que vale são os cálculos aqui. Certo? Então, nível 5, alternativa A. Exercício 2, do Enem. Para decorar um cilindro circular reto, será usada uma faixa retangular de papel transparente, na qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30 graus com a borda inferior. O raio da base do cilindro mede 6 sobre π centímetros, e ao enrolar a faixa, obtém-se uma linha em formato de hélice, como na figura. O valor da medida da altura do cilindro em centímetro é... Então aqui está a altura do cilindro. Se você abre um cilindro, né, a lateral dele é esse retângulo. Como foi traçada essa diagonal, nós temos um triângulo retângulo aqui. O que a gente está precisando? Nós estamos precisando dessa medida aqui, por quê? Ele falou que o raio da base do cilindro mede 6 sobre π centímetros. Então, pensa que você está olhando para a base do cilindro. Se você fizer um corte aqui e esticar essa linha, vamos dizer, ele se torna um segmento de reta. O comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o raio. Tá? Então, você pegou a circunferência e esticou ela, ela virou um segmento de reta. De comprimento 2 vezes π vezes o raio. O que ele está dizendo para a gente aí? Que o raio da base desse cilindro é 6 sobre π centímetros. Essa parte aqui, ó, que eu destaquei aqui, é a circunferência, o raio, a circunferência do cilindro aqui da base esticada.
esticada aqui. Quando eu calcular 2 vezes π vezes o raio, eu tô achando esse comprimento aqui, ó. Isso aqui vai ficar 2 vezes π vezes o raio. Olha lá, o raio é 6 sobre π. Aqui, ó, em cima aqui no numerador π, embaixo no denominador cancela. 2 vezes 6, 12 centímetros. Então esse pedaço aqui, ó, tem 12 centímetros. O que a gente vai fazer agora? Usar a trigonometria. Em relação ao ângulo de 30 graus, a altura é o cateto oposto. Em relação ao ângulo de 30 graus, o 12 é o cateto adjacente. Portanto, a gente vai usar a tangente de 30 graus. É igual o cateto oposto H sobre o cateto adjacente, 12. A tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, que é igual a H sobre 12. Multiplicando o cruzado aqui, nós temos que 3 vezes H é 3H, 12 vezes raiz de 3, 12 raiz de 3. O que implica que o H é 12 raiz de 3 dividido por 3, que vai dar 4 raiz de 3 centímetros. 4 raiz de 3 centímetros, tá aqui, ó, na alternativa C. Terceiro exercício. Um estudante do curso técnico de edificações do IFPE, é o Instituto Federal de Pernambuco, campus Recife, precisou medir a altura de um edifício de 6 andares. Para isso, afastou-se 45 metros do edifício e, com um teodolito, mediu o ângulo de 28 graus, conforme a imagem a seguir. Usando as aproximações seno de 28 graus 0,41, cosseno de 28 graus 0,88 e tangente de 28 graus 0,53, esse estudante concluiu corretamente que a altura desse edifício é... Então, eu vou chamar de H aqui a altura do edifício. O que a gente vai fazer? Olhar para o ângulo e identificar cada coisa. Olhando para o ângulo de 28 graus, o H é o cateto lá do outro lado, o cateto oposto. Olhando para o ângulo de 28 graus, o 45 é o cateto adjacente, portanto, a tangente. Tangente de 28 graus, quem que é? A razão entre a medida do cateto oposto, H, sobre a medida do cateto adjacente, 45. A tangente de 28 graus aqui, ó, ele fala, nos fornece aqui o 0,53. É igual a H dividido por 45. O que a gente vai fazer? Vai multiplicar cruzado isso aí. No denominador do 0,53 não tem nada, é 1, ó. H vezes 1, H. 0,53 vezes 45 dá 23,85 metros de altura. Certo? Que tá aqui, ó, na alternativa B. Exercício 4. Os alunos pré-egressos do campus Jaboatão dos Guararapes resolveram ir até a Lagoa Azul para celebrar a conclusão dos cursos. Raissa, uma das participantes do evento, ficou curiosa para descobrir a altura do paredão rochoso que envolve a lagoa. Então pegou em sua mochila um transferidor e estimou o ângulo no ponto A, na margem onde estava. E, após nadar aproximadamente 70 metros, em linha reta em direção ao paredão, estimou o ângulo no ponto B, conforme mostra a figura a seguir. Certo? Ela estava aqui no ponto A, nadou 70 metros, chegou aqui no ponto B. De acordo com os dados coletados por Raissa, qual a altura do paredão rochoso da Lagoa Azul? Então ela quer a altura do paredão aqui. Só tem essas informações e os dados aqui, né, pra gente utilizar. Do ponto B até o paredão, a gente não sabe, não tem nenhuma informação. Então eu vou chamar aqui de X. Aqui a gente tem que tomar cuidado. Qual que é o erro comum? O pessoal usa a trigonometria nesse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui não é retângulo. O que a gente vai ter que fazer? Usar esse triângulo maior aqui, ó. E usar
esse triângulo retângulo aqui, ó, menorzinho, certo? Aonde eu marquei de preto aqui, ó, se eu olhar para o ângulo de 27 graus, o H é o cateto oposto e o X é o cateto adjacente. Portanto, a tangente de 27 graus é a razão entre o cateto oposto H sobre o cateto adjacente X. A tangente de 27 graus, ele dá pra gente aqui, ó, 0,51. É igual a H sobre X. Multiplicando o cruzado aqui, nós teremos que o H é 0,51x. Isso aqui é uma equação com duas incógnitas. Nós temos uma equação com duas incógnitas. Para a gente encontrar o H, a gente precisa de uma outra equação com as mesmas duas incógnitas. Da onde que a gente vai tirar? A gente vai tirar do triângulo retângulo maior agora, certo? Olhando para o ângulo 17 graus, o H é o cateto oposto. Agora o nosso cateto adjacente é toda essa parte aqui, ó, 70 mais x. Esse é o cateto adjacente em relação ao 17 graus. Como tem cateto oposto e cateto adjacente, a tangente de novo. Agora a tangente de 17 graus é igual a razão entre o cateto oposto H sobre o cateto adjacente 70 mais x. Certo? O enunciado nos deu ali quanto que é a tangente de 17 graus. Tá aqui, ó, 0,30. É igual a H sobre 70 mais x. Multiplicando cruzado aqui, ó. Aqui, ó, o denominador não tem nada, é 1. O denominador não tem nada, é 1. H vezes 1. H. Esse 0,30 vai multiplicar o 70 e vai multiplicar o x. 0,30 vezes 70 dá 21. Mais 0,30 vezes x, 0,30x. Certo? Nós temos aqui, ó, as duas equações com as duas incógnitas, h e x. Se a gente analisar, ó, tá vendo o lado esquerdo h, lado esquerdo h, são iguais. Portanto, o lado direito tem que ser igual ao lado direito. Não tem outra alternativa. O que nós temos aqui, ó? Que o 21 mais 0,30x é igual ao 0,51x. Isso implica no quê? Eu vou pegar o 0,30x está positivo, ele vai lá para o lado direito e fica negativo. Então vai ficar 0,51x menos 0,30x. O que implica que 21 é igual. 0,51x menos 0,30x é 0,21x. Daqui nós temos que o x é igual a 100, certo? Que número vezes 0,21 dá 21? Se andar duas casas para a direita, só pode ser o 100. Então, o x igual a 100 metros. Mas ele não quer o valor do x, ele quer o valor do h. Nosso h, quem que é? É 0,51 vezes o x. É 0,51 vezes o x que a gente encontrou, 100. 0,51 vezes 100, 51 metros. Então, o paredão tem 51 metros, está aqui na alternativa C. Nosso último exercício aqui dessa aula, o exercício 5 da Unesp, diz assim: Paulo fabricou uma bicicleta tendo rodas de tamanhos distintos, com o raio da roda maior dianteira medindo 3 decímetros, o raio da roda menor medindo 2 decímetros, e a distância entre os centros A e B das rodas sendo 7 decímetros. As rodas da bicicleta, ao serem apoiadas no solo horizontal, podem ser representadas no plano, desprezando-se os pneus como duas circunferências de centros A e B que tangenciam a reta R nos pontos P e Q, como indicado na figura a seguir. Item A.
Determine a distância entre os pontos de tangência P e Q e o valor do seno do ângulo BPQ. Ele quer essa distância aqui, ó, de P até Q. Vamos lá, então, no nosso desenho, o que a gente pode fazer? Eu posso traçar um segmento paralelo a PQ partindo do B aqui, ó. A estratégia é essa. Por quê? Porque aqui fica um triângulo retângulo. Se essa medida aqui é de 2 decímetros, e essa medida também é 2 decímetros. O que sobrou aqui nesse pedacinho? 1 decímetro. Certo? Então, vou reproduzir esse desenho aqui, ó. Nós temos o seguinte, vai ficar esse triângulo retângulo aqui, ó. Aqui é 1 decímetro, certo? Aqui são 7 decímetros. E aqui eu vou chamar de P'linha e Q'linha, tá? Esses dois pontos aqui, ó. Tá que tem um ponto B aqui só para representar essa medida aqui, tá? X. O que a gente vai fazer aqui? Usar o teorema de Pitágoras. Os 7 decímetros é a hipotenusa, 1 decímetro é o cateto e o x é outro cateto. O que nós temos? Nós temos o seguinte, que o cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. X ao quadrado mais 1 ao quadrado é 1, é igual a 7 ao quadrado, 49. Esse 1 está positivo do lado esquerdo, aparece lá do lado direito negativo. X ao quadrado é igual a 49 menos 1. X ao quadrado, 49 menos 1, 48. Extraindo a raiz quadrada, o x é uma medida positiva, então não precisa de mais ou menos. É a raiz quadrada de 48. Dá para simplificar esse 48. Se pegar o 48 lá e decompor, por 2 dá 24, por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3 e por 3 dá 1. Tá vendo, ó? Esse 2 aqui forma 4, esse 2 vezes 2 forma 4. E esse 4 com 4 forma 16, que é uma raiz exata. Então é 16 vezes 3. A raiz quadrada de 16 é 4. O raiz de 3 não é exata, deixa na raiz. Só pode tirar a raiz quadrada separada assim se for multiplicação ou divisão. Certo? Portanto, o segmento PQ é 4 raiz de 3 decímetros. E ele pede o valor do seno do ângulo BPQ, que é esse ângulo que tá aqui, ó. Tá vendo, ó? BPQ. Nesse triângulo aqui, ó. Eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa. E a gente achou a medida de PQ aqui, ó, que é 4 raiz de 3 decímetros. Mas para calcular o seno, a gente precisa de quem? Da hipotenusa. A gente precisa de quem? Da medida aqui, ó, do P até o B. A gente precisa dessa medida. O que a gente vai fazer? Usar o teorema de Pitágoras de novo. Do P até o B é a hipotenusa. Olha lá, o PB ao quadrado é igual a quem? É o cateto aqui, ó, 2 ao quadrado, mais esse cateto aqui, ó, 4 raiz de 3 ao quadrado. PB ao quadrado, ó, 2 ao quadrado é 4, mais esse 4 raiz de 3 ao quadrado, na verdade, ele é quem? Ele é o 48, certo? Como que a gente sabe disso? Vem daqui, ó. Se a gente pegar, ó, esse 2 é expoente do 4, então vai ficar 4 ao quadrado.
Esse 2 é expoente do 3 lá dentro da raiz, então vai ficar a raiz de 3 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. 3 ao quadrado é 9. Raiz quadrada de 9 é 3, que dá 48. Aí você volta aqui, ó. PB ao quadrado, 4 mais 48, 52. Extraindo a raiz quadrada, nós temos que o PB é a raiz quadrada de 52. Com 52 dá para fazer a mesma coisa que a gente fez com 48, decompor. 52 por 2 dá 26, por 2 dá 13, o 13 é primo, vai dar 1. Nós temos aqui, ó, 4. Isso aqui vai ficar a raiz quadrada de 4 vezes 13. E a raiz quadrada de 4 é 2. A raiz de 13 não é exata, deixa na raiz. Então aqui, ó, 2 raiz de 13 decímetros. Com isso, a gente consegue calcular o quê? O seno que ele está pedindo. Olha lá, o seno do ângulo alfa é o cateto oposto, 2, sobre a hipotenusa, 2 raiz de 13. Esse 2 dividido por 2 dá 1 sobre raiz de 13. Tem que racionalizar aqui, ó. Multiplica pela raiz de 13 no numerador e no denominador. 1 vezes raiz de 13, raiz de 13. Raiz de 13 vezes raiz de 13 é 13. Porque vai ficar raiz de 13 ao quadrado, que vai dar 13. Ou raiz quadrada de 169, que vai dar 13. Certo? Então, essa é a resposta do item A. Ok? Portanto, olha lá, a distância PQ é 4 raiz de 3 decímetros e o seno do ângulo BPQ, que eu chamei de alfa, raiz de 13 sobre 13. O que a gente vai fazer agora? Fazer o item B, certo? Eu vou apagar aqui tudo isso e vamos para o item B. Qualquer coisa você vai pausando o vídeo aí no item A. Eu vou dar um corte aqui para fazer o item B. Agora o item B. Quando a bicicleta avança, supondo que não haja deslizamento, se os raios da roda maior descrevem um ângulo de 60 graus, determine a medida em graus do ângulo descrito pelos raios da roda menor. Calcule também quantas voltas terá dado a roda menor quando a maior tiver rodado 80 voltas. Vamos para o primeiro aqui, ó. Olhando para a roda maior. Se ela dá um giro, vou colocar aqui 60 graus, vai, vamos supor que ela andou esse pedaço aqui, certo? Uma volta inteira, quanto que é? 360 graus. Com um ângulo de 60 graus, ela deu 1/6 de uma volta. Tá, ó, 60 graus corresponde a 1/6 de uma volta, certo? Tá, porque se você pegar lá 60 graus e dividir por 360, corta o zero aqui, ó, vai ficar 6 sobre 36, simplificando por 6, você tem 1/6 de uma volta, certo? Beleza? Então, esse comprimento, o quanto que ela andou aqui, a roda maior, ó, o comprimento da roda maior, eu vou colocar aqui C, zão e M, maiúsculo. O que é? É pegar lá o comprimento 2 vezes π vezes o raio, como é 1/6, dividir por 6. Certo? Tudo bem? Ó o raio aqui, ó, da roda maior, ó, 3 decímetros. Então vai ficar 2 vezes π vezes 3 dividido por 6. 2 vezes π vezes 3 dá 6π dividido por 6, que dá π decímetros. Π decímetros é o quanto essa roda maior ela andou.
Por que que eu estou calculando isso? Porque na roda menor vai ter que andar o mesmo, certo? Eu vou escrever aqui, ó, a roda menor, certo? O que que ele fala aqui, ó? Avança também pi decímetros, certo? Tá? O que que a gente vai fazer agora? Calcular esse ângulo. Só um adendo aqui. Aqui eu fiz a correspondência de 1/6, mas a gente poderia pensar no seguinte. Qual que é o comprimento de um arco de circunferência? O comprimento de um arco de circunferência, ele é o ângulo central, vezes π, vezes o raio, dividido por quanto? Por 180 graus. Isso é simples de demonstrar. A gente faz uma regrinha de 3. Ângulo e o comprimento. Para 360 graus, você tem lá 2 vezes π vezes o raio. Para um ângulo alfa, você tem o comprimento do arco. Eu chamei de C arco aqui, ó. Multiplica cruzado. O comprimento do arco vezes 360 graus é 360 graus vezes o comprimento do arco. Isso é igual a alfa vezes 2 vezes π vezes o raio. Dividindo os dois lados por 360, o comprimento do arco vai ser alfa vezes 2 vezes π vezes o raio, dividido por 360 graus. Simplificando por 2 aqui, o 2 por 2 vai dar 1, vai sobrar o alfa vezes π vezes o raio, dividido por 180 graus, certo? Então guarda essa informação aqui, ó. Eu poderia ter usado lá no começo isso, tá? O comprimento lá do arco maior, você tem que o alfa, que é 60 graus, vezes π, vezes o raio, que é 3, dividido por 180. 60 graus vezes 3 é 180 graus, vezes π, dividido por 180 graus. Ó. Cancela o 180 com 180, sobra π decímetros, tá? É que aqui o 60 graus e o 360 graus, né? O 360 é múltiplo de 60, então deu para pegar certinho. Bom, agora a gente vai fazer o da roda menor, que eu vou chamar o C e um Mzinho minúsculo. Então lá é o alfa vezes π vezes o raio dividido por 180 graus. O que eu tenho? Eu tenho esse comprimento, porque a roda menor avança também π decímetros. Então, π é igual ao alfa, que eu estou procurando, vezes π, vezes o raio, que é 2, dividido por 180. Aqui, ó, esse π e esse π pode cancelar quando você dividir nos dois lados por π, então vai sobrar 1, tá? Mas vamos multiplicar a cruzada aqui, ó, 180 graus vezes π. É igual 2 vezes π vezes alfa, é 2 alfa π. Dividir nos dois lados por 2π, que eu quero o alfa. Então vai ficar 180 graus vezes π dividido por 2π é igual ao alfa. Olha lá, o π e o π cancela, 180 dividido por 2 dá 90. Então o alfa é igual a 90 graus, certo? Então igual a 90 graus. O que a gente vai fazer agora? Calcular o que ele está pedindo lá, ó. Calcule também quantas voltas terá dado a roda menor quando a maior tiver rodado 80 voltas. Vamos fazer isso agora. Agora, para calcular quantas voltas a roda menor vai executar, é uma regra de 3. O que nós temos? O ângulo de 60 graus da roda maior, olha lá, maior 80 voltas. Nós encontramos quantos graus aqui na menor? 90 graus para quanto? X voltas. Multiplica a cruzada aqui. 60 vezes x, 60x. 90 vezes 80, 9 vezes 8, 72. Então vai dar 7.200.
Dividindo os dois lados por 60, então vai ficar x é igual a 720 dividido por 60, que vai ser 120 voltas. Certo? Então a roda menor tem que dar 120 voltas. Beleza? Então, galera, esse foi o último exercício. Tem 2 itens aí, A e B. Espero aí que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo vocês aí. Até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.